Oi, oi. Veio pessoal que foi entrando. É, Hoje, apesar de ser uma live de última hora, uma live urgente, vamos se dizer assim, é, eu vim falar um pouquinho. Eu tenho recebido algumas mensagens esses últimos dias aí, principalmente o pessoal aqui de Brasília, que a gente já está com o decreto de suspensão das atividades desde quinta-feira. E olá, pessoal que está entrando, bem-vindos aqui à live. Meu nome é Mônica Maia, do portal Profissão Dança. Quem foi entrando aí que já conhece, ótimo. Quem ainda não conhece, muitíssimo prazer. Enfim, já tem hoje bastante gente fazendo aí live, se posicionando, falando sobre as nossas questões de aula e suspensão, como é que vai ficar as mensalidades, como que a gente vai repor, como a gente vai se posicionar frente aos pais, para quem é diretor, para quem recebe dentro de escola. Oi, Blá, lindão! Então eu resolvi gravar a live para poder ajudar um pouquinho, já que não só pela questão do canal em si, mas pelo fato de eu ser diretora de escola já há muitos anos, né? São só 23 anos aí. E eu acho que pode ajudar. Eu tenho visto bastante gente bem preocupado com essa questão de recebimento, né? Se vai conseguir receber, se os pais não vão pedir trancamento. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, mas eu tenho sentido. Olá! Eu tenho sentido um pouco de desespero, óbvio. É uma situação que realmente está deixando a gente vamos dizer, até em pânico. Eu até gravei um vídeo para o IGTV falando, até com o Desafio do Bem, que é um desafio que eu criei essa semana. Já tem bastante gente aí gravando seus vídeos e falando sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo para trás, respirar fundo, pensar em como a gente pode agir frente a essa situação. Como a gente costuma dizer, e eu tenho visto aí muita gente falando, e eu também fico falando sempre, nós estamos no mesmo barco, tá? Pais, alunos, professores, diretores, empresários, governo, estamos todos no mesmo barco. Não importa quem é quem está sujeito a pegar o vírus, não importa quem é quem está sujeito a ter prejuízo, a nossa economia, quem quer que seja. Então, assim, hoje eu assisti o vídeo da Carol, do Meia Ponta, e é exatamente isso, essa questão do coletivo. O que eu sempre falo nas minhas lives, nos meus conteúdos online, tanto os gratuitos quanto os meus cursos? Comunicação. Qual é o grande vilão hoje dos problemas internos nas escolas de dança, ou, enfim, sejam elas quais forem? Comunicação falha, medo dos pais, medo do que eles podem pensar, medo do que eles podem falar, medo. Nesse momento não é momento de medo, é momento da gente se posicionar, mostrar, olha, eu estou tendo cuidado com o seu filho, com a sua filha dentro da minha escola, uma vez que eu estou acatando o decreto de que não é para ter aula, não é para ter atividade alguma, porque a gente está se cuidando, se prevenindo ou aumentando o tempo do ciclo da doença, porque não significa que não vamos, né, nós não vamos ser infectados. Enfim, tem toda uma questão aí que é de saúde que eu não quero entrar no mérito da questão, porque eu não vou passar nenhum tipo de informação equivocada, porque não é a minha área. Eu estou bem atenta a tudo, porque como diretora de escola eu preciso dar retorno para os meus pais, né? Para os pais, para os alunos. Eu tenho muita aluna adulta, então todas elas respondem por elas. E eu tenho visto nos grupos e aqui também o pessoal comentando muito nos vídeos, né, que o pessoal tem publicado, essa preocupação exacerbada com essa questão dos recebimentos e dos trancamentos que porventura possam acontecer. Né? A minha sugestão é que vocês, primeiro de tudo, é isso que eu falei logo no início, para quem não viu, enfim, tá entrando agora, dê um passo para trás, respira fundo, dá uma olhada à volta, as pessoas que já se posicionaram com os pais, que já tem mais tempo de estrada, mas tem mais tempo de comunicação com eles,
De que maneira foi feito isso para poder vocês terem uma base, né? Então, assim, eu, por exemplo, o que eu falei para os meus pais? Aquilo tudo que a gente já tem visto aí, de acordo com o decreto, nós estamos suspendendo as aulas por 15 dias, ou de acordo com as orientações, e da minha parte, pais, alunos, não, vocês não terão prejuízo, tá? Assim que passar o momento de apreensão, que a gente souber, não, já está liberado as aulas, as atividades já estão voltando ao normal. Nesse tempo, a gente vai, antes disso acontecer, a gente vai avaliar qual vai ser a melhor forma de fazer essa reposição de aula, tá? Isso. Qual vai ser a melhor forma de reposição de aula? Até porque a gente tem as escolas particulares como base para a gente, de repente, ver, por exemplo, a escola do meu filho está cogitando ter aula aos sábados. A gente pode abrir turmas aos sábados, ampliar o horário aos sábados, dar um passe livre para esses alunos para que eles possam frequentar outras turmas que não só a deles, para que eles tenham mais tempo de aula, reduzir as férias no meio do ano. Enfim, tem uma série de coisas que isso vai na realidade de cada um. Gente, eu hoje optei, para quem não sabe, muita gente já me segue, eu sempre comento isso nas minhas lives. Eu já tive uma escola com 200 alunos aqui em Brasília, eu tenho escola há 23 anos. Há 3 anos eu decidi, em função, inclusive, dos cursos online que eu tenho, dos conteúdos online que eu produzo e da minha outra profissão, que eu sou terapeuta, eu optei por ter uma escola menor na minha casa. Tá? Então hoje eu tenho 40 alunos distribuídos em algumas turmas, eu não tenho tanto infantil, eu tenho mais adolescente e adulto. Eu não tive sequer nenhum tipo de reclamação, ou eu quero meu dinheiro de volta, eu vou trancar porque eu não sei como é que vai ser esse negócio e tal. Beleza, eu tô falando por mim, né? Eu tive praticamente 100%, porque até agora ninguém se posicionou, então eu sempre digo que é 100% de pessoas que acreditam que estamos no mesmo barco e precisamos sim nos unir nessa questão da prevenção, de estar pensando no coletivo. Nesse caso, meu. Pode acontecer com você? Pode. Eu tenho um lado meu positivo também, porque eu não tenho planos mensais. Então, eu também acabo que já tenho um resguardo em relação a isso, tá? Eu tenho planos pouquíssimos semestrais e a grande maioria, acho que 98% dos meus planos são anuais, por cartão de crédito e cheque, tá? Então, assim, eu vou ter pouquíssimo problema com essa situação, tá? Mônica, você sempre fez isso? Não, porque a gente vivendo e aprendendo. Levei calote, o que eu fiz esse ano? Não aceitei mais. Isso vai diminuir a quantidade de matrículas? Gente, honestamente, eu não tive ninguém esse ano que tenha diminuído, que tenha deixado de fazer, tenha deixado de se matricular, porque eu cobro só o valor de plano semestral e anual, e só no cartão e no cheque. Então, assim, óbvio, vai depender sempre da realidade de cada um, mas eu acabo que tive um resguardo em relação a isso esse ano por aqui. E é muito isso que eu tô dizendo. Não, mas eu cobro mensal e eu já tive mãe dizendo que vai tirar até segunda ordem, né? É o que a Carol hoje falou, a Carol do Meia Ponta falou no vídeo dela, e eu vou gravar um vídeo amanhã, e esse vídeo eu vou disponibilizar, e vocês podem usar da maneira que vocês quiserem, inclusive, para enviar para os pais, que eu vou falar exatamente sobre a importância de manterem os pagamentos, fazer com que eles entendam por A mais B, né, a importância de manter esses pagamentos, até porque é uma forma de manter a nossa economia girando. Não é verdade? É a forma que tem. Então, assim, tomar cuidado com a forma que a gente deixa os nossos clientes nos manipularem pelo medo que a gente tem de perder aluno. No momento em que eu fiz isso, essas mudanças na minha escola, para que eu tivesse a certeza de que eu ia receber aquilo que é meu por direito, uma vez que eu estou entregando o trabalho, eu pensei, se tiverem que sair porque eu estou mudando a minha forma de receber, que saiam, porque outros vão entrar aceitando a minha forma de trabalho e essas pessoas vão ficar e eu não vou ter problema com elas. Se os que saírem ou disserem que vão sair porque eu cobrava antes mensal e a pessoa não quer pagar semestral, ela não quer pagar anual, eu sempre penso, bom,
Se for para ser mau cliente, mau pagador, então eu prefiro que nem esteja aqui comigo, né? Eu sei que cada um tem a sua realidade. Tem pessoas que preferem aceitar esse tipo de situação por uma questão financeira. Ah, eu vou aceitar, porque se ela não entrar, eu vou estar abrindo mão de tal aluna, e aí ela não vai pagar, se eu não deixar ela pagar mensal, ela não vai fazer. Ok, cada um vai dançando conforme a música, mas é o que eu tô tentando fazer com que vocês entendam um pouco sobre a importância da comunicação e a importância de se posicionar. São duas coisas que eu sempre falo em todas as minhas lives, independente do tema que eu trago. Comunicação efetiva e clareza nas suas colocações, posicionamento enquanto profissional de dança que você é, enquanto diretor de escola que você é. Posicionamento, efetividade, comunicação. A partir disso, a gente consegue ter mais respeito por parte dos pais, dos alunos, mais confiança. Não, ela sabe o que ela está fazendo. No momento certo, ela vai dizer pra gente o que a gente vai fazer, como a gente vai repor essas aulas. E aí entra uma dica que muita gente já falou sobre essa questão aí das aulas online, de atividades que a gente possa passar para os alunos. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente não tem condição de ficar acompanhando esses alunos online, né? Eles não vão, não tem como a gente fazer um coletivo aqui, por mais ferramentas de internet que a gente tenha para fazer webinários, né, ao vivo com várias pessoas, a gente não tem condição, dependendo de onde as pessoas estiverem fazendo aula, de a gente conseguir ver todo mundo, né? Mas tem como a gente minimizar o impacto, principalmente, Mônica, quer dizer que os alunos vão fazer? A gente está mandando para eles vão fazer? Não, não significa, mas significa para os pais e para os alunos que a gente está trabalhando, que a gente continua trabalhando, mesmo a gente tendo que estar em casa, em isolamento ou evitando o contato né, social em meio ao que a gente está vivendo. O importante é mostrar trabalho, é mostrar empenho. Hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro pesquisando e montando, planejando aulas que já estavam planejadas para serem presenciais, e eu passei o dia inteiro planejando aulas para entrega, não só online, mas em atividades para as crianças também, atividades lúdicas, atividades que possam ser feitas em família, ações psicomotoras que elas podem, né, enfim, executar em casa sem maiores problemas, de uma maneira mais leve até, né, até pelo momento que a gente está passando, né? Então, fazer de forma que as pessoas possam se exercitar, que as pessoas possam, enfim, fazer as suas aulas em casa ou, no mínimo, entender que a gente continua na ativa, mesmo que elas prefiram estar ali assistindo a aula que vocês estão enviando pelo celular e achando lindo e maravilhoso, dando like. Ok também, cada um vai fazer o que tiver que fazer. Mas o mais importante é que vocês produzam conteúdo no tempo que tiverem sem aulas, gravem vídeos, enviem para os pais com curiosidades, dê aula teórica online, grave vídeos de aula teórica, faça um webinário, tem muita ferramenta gratuita aí para até 25 pessoas, 100 pessoas, dependendo do que for. Tem o Zoom, que é uma ferramenta online muito boa para trabalhar, você tem até 1 hora gratuito, não precisa nem pagar pela ferramenta para poder fazer isso. Dê aulas teóricas, convide uma pessoa legal para estar online e falar um pouco sobre a história da dança, ou para falar, enfim, sobre o que de repente possa ser interessante, até as próprias alunas dando algumas dicas aí, podia falar sobre flexibilidade, podia falar sobre ponta, convide alguém para falar sobre isso e faça um encontro online para isso, ou marque uma live no canal da escola, do Instagram, né, para vocês poderem ter esse contato. Eu acho que é importante. Dança é maravilhoso, a gente estar nativa, maravilhoso, mas a gente também pode fazer da dança, né, o movimento para mim é importante, é sempre o que eu digo, o movimento não necessariamente é só corpo, é só dança, é só coreografia, é muitas vezes o que a gente está fazendo com ele, né, que tipo de movimento você está dando para ele. Então, usem a criatividade para manter o foco, para manter o interesse dos alunos para vocês, mandem atividades, já vendendo o meu jabá, tem um caderno de atividades maravilhoso, são 50 atividades
maravilhosas. Tem gente que está aqui me seguindo que já tem esse caderno de atividades, que fala que foi a melhor coisa da vida, sabe? Envia por e-mail, sei lá, se a criança faz 2 vezes por semana, envia 2 atividades por semana, uma prática, uma teórica para ela fazer em casa, para depois entregar os trabalhinhos para vocês igual a escola. Então, assim, é ter uma dinâmica diferente, dar foco ao que a gente precisa e tirar o foco do negativo. Governo, a escola que não vai te pagar, porque já tá com medo que o negócio possa ficar pior, porque o governo não vai ressarcir, porque, gente, pelo amor de Deus, estamos todos aí à mercê de algo, de um vírus que pode até não, sabe, eu sou grupo de risco porque eu sou asmática, sabe, meus pais já têm mais de 60 anos, minha mãe tem pressão alta, são pessoas à nossa volta, a minha prima que mora na Noruega, estão isolados em casa, ela teve os sintomas e não tem como saber porque não tem teste para todo mundo. Então, assim, a gente tem que pensar exatamente como os colegas estão dizendo hoje no coletivo. Eu sei que vai ficar ruim pra gente, mas vai ficar ruim para um monte de gente. Não é só para mim, Mônica, que sou professora de balé, ou para você, Jéssica, que tá aqui me acompanhando, e mais outras, né? Outros colegas. Não vai ficar ruim só pra gente, vai ficar ruim pro João da padaria, vai ficar ruim pro Joaquim da mercearia, sabe? Do posto de gasolina que ninguém vai sair tanto de casa. E por aí vai. Então, assim, entendo, eu não tô aqui pra dizer, a Mônica tá falando isso só porque todo mundo tá pagando dela direitinho. Não, eu só tô querendo que a gente olhe por uma outra perspectiva, para que a gente não entre numas de desespero e de sair culpando algo que foge completamente a qualquer governante, a qualquer saúde, como é que diz? Ministério da Saúde, ou médico, ou pessoas que estavam viajando, se divertindo ou trabalhando e chegaram dos países achando que estava tudo lindo, maravilhoso, muito bem, obrigado, e não, vieram trazendo vírus, a culpa é deles também? Não, também não é, né? Então, assim, é diminuir essa rusga, essa coisa do que isso vai trazer de ruim e focar em como eu posso fazer diferente agora, que eu vou ter que dar uma estrutura diferente para os meus alunos, não é? Então, assim, é o que eu posso fazer com o que eu tenho agora. E se o que eu tenho é a ferramenta de internet, um canal de comunicação interno com os alunos, que é o que eu tenho, que eu uso o ClassUp, que eu mando vídeo, que eu mando fotos, que eu mando, enfim, tudo por essa ferramenta que eu amo, sou super apaixonada por essa ferramenta, a hora que for eu tô mandando mensagem e eu sei quem recebeu, quem leu, quem abriu, quem não abriu, entendeu? Então, assim, usem as ferramentas que vocês têm, o que eu tenho em mãos, né? O que eu posso fazer que eu nunca imaginei que poderia fazer para eu poder ter, para eu poder continuar trabalhando e continuar tendo resultados diferentes, né? Se não deu por um caminho, a gente vai por outro. E isso é o que é legal na nossa profissão, inclusive enquanto artistas, enquanto educadores, né? Pesquisadores, é a gente ter a liberdade de criar. Então, criem formas de continuar dando aula ou continuar replicando o conhecimento de maneira criativa, né? Então fica aqui a minha dica para vocês. Esse vídeo vai ficar aí online mais 24 horas, vou tentar colocar lá no IGTV, mas é isso aí, é vocês manterem a calma, ressignificar, a gente fala isso muito na programação neurolinguística, ressignificar o que eu posso fazer com o que eu tenho, não é? Se eu não tenho aquilo que era o ideal, como eu posso fazer com aquilo que eu tenho em mãos agora, né? Então, eu, por exemplo, Mônica, não tenho condições físicas hoje, por conta das lesões que eu tenho, de gravar aula para as minhas alunas em casa. Eu até brinquei com elas, falei, gente, eu até tentei, mas se de um lado o braço dói, o ombro dói, do outro o quadril dói, então eu não consigo fazer de fato. Mas é legal, inclusive, até essa experiência da gente poder, por exemplo, pegar vídeos de outras aulas no YouTube, tem canais de bailarinas americanas, inglesas. Hoje mesmo eu compartilhei com as minhas alunas uma aula de 24 minutos de uma inglesa, uma aula super gostosa, super tranquila, eu consegui
postar elas tanto, mandar elas tanto para as meninas do avançado quanto para as meninas do meu adulto, né? E eu tenho as minhas outras duas professoras, a Andressa estava até aí online agora há pouco, e a Bárbara, que estão gravando aula para que a gente possa replicar para as outras turmas, né? Nós somos só 3 professoras hoje na minha escola. Então, por que é legal? Também tá todo mundo acostumado a fazer aula comigo todos os dias, então é legal que a gente passe, inclusive até de você, que é meu colega de profissão, manda, né? Vamos compartilhar essas aulas, olha, você me manda a sua, eu mando a sua, a gente ainda vai ter professores convidados online para os nossos alunos, olha que bacana isso, que intercâmbio maravilhoso que a gente pode fazer, né? Então, é uma situação, em situações como essa, que a gente precisa ter calma e serenidade para que a gente consiga administrar da melhor forma possível e encontrar novos recursos, tá? Então, fica aí a minha posição, tá? Espero que tenha ajudado, espero que tenha dado algumas ideias. Se vocês tiverem ideias legais também, manda para mim pelo direct. Se tiver temas legais para a gente poder falar aqui nesse tempo que a gente vai estar mais isolado, mais afastado, né? Do mundo externo. E que eu vou tentar gravar o máximo que eu puder de lives, de vídeos, para poder ajudar as pessoas que me seguem, apesar de não termos aqui ainda, nesse momento, muita gente online, mas eu tenho absoluta certeza que durante aí as 24 horas o vídeo vai ficar ativo para que as pessoas possam escutar um pouquinho do que eu tinha para dizer. E é isso. Que bom que vocês me acompanharam aí, pessoal que entrou desde o início, que ficou aí até o fim. Uma boa semana, uma semana de paz mental, espiritual, muita luz, que vocês emanem cura para o mundo, foi isso que eu falei no meu vídeo do Desafio do Bem, emanem a cura para o mundo, a cura não só do coronavírus, mas a cura de doenças da alma, de doenças da cabeça, de doenças de maldade. Visualizem a cura. Quanto mais a gente fecha os olhos e visualiza a cura, mais energia positiva a gente joga para o mundo. O nosso mundo já está cheio de energia negativa, já está cheio de coisa ruim que a gente tem que lidar no dia a dia e dançar, tentando se esgueirar dessas energias negativas. Então, quanto mais a gente emanar coisa positiva, mais coisa positiva vem pra gente. Então, ao invés de emanar o trancamento, o não pagamento, a chateação, a reclamação, não foca nisso, foca em que você pode fazer diferente para manter o contato, para manter o interesse desses alunos, desses pais, o entendimento, a compreensão deles. Eu acho que a gente ganha mais focando nessas coisas positivas e em soluções do que no problema. Foco na solução, larga o problema. Quando a gente foca no problema, a solução não vem, ok? Então é isso. Um beijo para vocês, obrigado por terem ficado aqui e reverência para vocês.